Eleitores estão indo às urnas agora para eleger um novo parlamento e tudo indica que o Partido Trabalhista vai voltar ao poder, isso após 14 anos do governo dos conservadores. As urnas vão ficar abertas até às 10 horas da noite no horário local. Aí a gente fala para vocês, 6 horas da tarde, aqui no horário de Brasília, né? O nosso analista sênior, Américo Martins, está em um local de votação e conta para a gente agora como está o clima por lá. Américo, tudo bem? Ótimo dia. O que você nos traz desse dia que é considerado, como você bem destacou na nossa abertura do jornal, um dia histórico? Olá, Renan, muito bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. As pesquisas indicam aqui, Renan, que o Partido Trabalhista deve ter uma grande maioria, talvez mais de 230 representantes no parlamento, de diferença em relação aos outros partidos. Seria uma maioria esmagadora que permitiria ao partido do Sir Keir Starmer, que é o seu líder, implementar praticamente todas as políticas que eles pretenderem adotar aqui para o país. Isso também, se essas pesquisas se confirmarem e essa vitória for realmente desse tamanho, vai dar fim a 14 anos de governos do Partido Conservador, um partido de direita. O Partido Trabalhista, como você lembrou, é um partido de centro-esquerda, já foi de uma esquerda um pouco mais radical, neste momento é uma esquerda muito tênue, muito próxima do centro do espectro político aqui no Reino Unido. A campanha, Renan, no final das contas, foi transformada num grande referendo em relação a esses 14 anos do Partido Conservador, que foram 14 anos muito tumultuados. Eles tiveram aqui a questão do Brexit, quando decidiram deixar a União Europeia. Aconteceu a crise econômica, eles tiveram que lidar com a crise econômica enorme que começou em 2008 e eles chegaram ao poder em 2010 e depois também tiveram que lidar com a pandemia. O Partido Conservador ficou envolto em muitas guerras internas entre as suas alas mais liberais e as alas mais radicais de direita. Com tudo isso, houve uma fadiga enorme do eleitorado aqui com relação ao Partido Conservador que, de novo, se as pesquisas se confirmarem, vai sofrer a sua pior derrota na história. Quase 200 anos de história do Partido Conservador, a grande maioria deles no governo. Então, é uma mudança significativa e também vai na contramão, como você lembrou, do que tem acontecido na Europa, onde temos uma onda conservadora que está levando vários partidos de extrema-direita ao poder. Aqui no Reino Unido, Renan, talvez seja interessante a gente também falar um pouco das características da eleição aqui. Vocês veem aqui, esse é um centro de votação, um polling station, no oeste da cidade de Londres. Vocês veem que não tem muita gente, é muito tranquilo. Aqui é um dia normal de trabalho, então as pessoas têm que arrumar um espaço durante o dia para vir votar. Vocês veem bastante gente até entrando, mas muito tranquilo e não tem boca de urna. Aqui a campanha é feita de uma forma muito diferente, Renan. Américo, uma curiosidade que me chama bastante atenção nesse espaço que você está de votação, realmente um dia normal, primeiro, né? Um dia normal de trabalho, as pessoas estão tendo que arrumar um espaço dentro da agenda, da correria ali, dos afazeres para ir votar, mas eu estava dando uma lida e conversando também com o pessoal antes de começarmos aqui o nosso novo dia, tem muita gente apresentando o documento para votar, essa é uma exigência, parece tão simples para a gente que precisa levar documento, inclusive com foto, quando estamos, né, em eleições aqui no país. E aí não precisava até essa eleição. Eu queria que você explicasse para a gente entender. Parece algo tão normal para nós brasileiros. Exato, Renan. Essa é a primeira eleição geral da história do Reino Unido que as pessoas precisam apresentar algum documento de identidade. Até então, eles recebiam apenas um papel como esse aqui, um poll card, eles chamam. Não é exatamente um título de eleitor, mas é um aviso que as pessoas recebiam pelo correio, dizendo aonde eles deveriam votar, onde eles estavam registrados para votar, qual é o horário da votação. Então aqui diz, olha, eleição quinta-feira, dia 4 de julho, das 7 às 10, tem o meu nome, tem o lugar
onde eu votei, que é esse aqui exatamente, e você se apresentava aqui, apresentava isso, dizia o seu nome e era isso, votava. Isso aconteceu até a última eleição geral. A primeira eleição que as pessoas tiveram que apresentar um documento de identidade foi a eleição local em maio deste ano. E agora é a primeira eleição geral. E outra curiosidade, Renan, aqui no Reino Unido não existe carteira nacional de identidade, não existe o RG. Inclusive, essa é uma grande disputa, muitos grupos aqui dizendo que o governo não tem que ter informações desse tipo, pessoais, sobre os cidadãos por uma questão de respeito à privacidade. Então, você tem que apresentar um outro tipo de identidade. No meu caso, apresentei a minha carteira de motorista aqui do Reino Unido, com foto, meu endereço e tudo o mais. E o que isso parece uma coisa normal, mas criou uma grande confusão aqui. O próprio ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que foi quem assinou essa lei exigindo que as pessoas apresentassem um documento de identidade, ele chegou na última eleição para prefeito em maio só com aquele papelzinho, só com o poll card, querendo votar, sem ter levado nenhum documento de identidade. Ele próprio, que assinou a lei, acabou se confundindo e não levou um documento de identidade. Depois de voltar para casa, trouxe o documento de identidade, aí sim, finalmente votou. Então são algumas peculiaridades das eleições e da vida aqui no Reino Unido, onde as pessoas não têm sequer o RG, a Carteira Nacional de Identidade. E quando a gente fala das eleições brasileiras, né, trazendo o nosso olhar para cá, em caráter de comparação, a gente diz, nossa, por vezes eu esqueci um documento com foto, né? Mas é uma coisa muito natural para a gente quando a gente vai às urnas. Levar um documento, separar um documento, porque isso é sempre cobrado aqui quando você está ali, né, na sua sessão, enfim. Agora, uma outra pergunta, Américo, é com relação você disse que é tudo muito tranquilo, mas o clima pelas ruas também é esse? Ou já pelas pesquisas, né? A gente está falando de 90%, até um pouco mais, né? Quando as pesquisas apontam o Partido dos Trabalhadores vencendo essas eleições, mas o clima é esse de aceitação pelo lado dos conservadores e um clima de já ganhou pelo Partido Trabalhista ou não? Como é que estão as ruas por aí? Excelente pergunta, Renan. Eu acho que eu vou separar a resposta em duas. Primeiro, a reação dos partidos políticos. O Partido Trabalhista tem um grande temor justamente dessa apatia, desse clima de já ganhou. Tem insistido para as pessoas votarem, dizendo que não tem nada decidido e que é necessário votar, e eles defendem o voto na mudança. Change, mudança, é o principal slogan do Partido Trabalhista, que, como eu disse, conseguiu transformar essa eleição num referendo sobre esses 14 anos do governo conservador. Já o Partido Conservador, por outro lado, tem falado em pedir para os eleitores não votarem no Partido Trabalhista para evitar uma supermaioria. Eles pararam de falar praticamente em vitória. Eles começaram a pedir votos para evitar que o Partido Trabalhista tenha essa maioria esmagadora de fato. Por outro lado, segunda parte da pergunta, Renan, o clima da eleição aqui sempre é muito tranquilo por algumas características, de novo, do sistema eleitoral aqui. Primeiro, acontece num dia normal de trabalho. Tem um longo período para as pessoas votarem, das 7 da manhã às 10 da noite no período aqui. Mas é um dia normal, todo mundo trabalhando. Aqui não existe também boca de urna, não existe campanha na televisão ou no rádio. Por quê? Porque é um voto distrital puro. Ou seja, o país inteiro é dividido em distritos e os partidos apontam um candidato para cada distrito. Neste local aqui, você tem o nome dos candidatos aqui atrás, são 7 candidatos representando 7 partidos diferentes. Você não escolhe votar numa celebridade, por exemplo, você vota no partido, naquele candidato que o partido indicou aqui. E como os distritos são relativamente pequenos, são 650 ao redor do país, mas com uma população relativamente pequena em cada um deles, os candidatos fazem campanha batendo na porta dos cidadãos, batendo de porta em porta, se apresentando, sou o candidato. No máximo, eles distribuem santinho na frente do metrô, na frente dos pontos de ônibus, por exemplo. Mas é uma eleição muito parecida com as eleições locais, porque você está concorrendo dentro de um determinado distrito, não é uma eleição nacional. Aqui, ninguém vota para primeiro-ministro, vota para o candidato do seu distrito e o partido que tiver maioria, o maior número de parlamentares, elege como primeiro-ministro o seu líder. Por isso, muito provavelmente amanhã teremos uma troca de governo e o Partido Trabalhista, com seu líder, Sir Keir Starmer, provavelmente já vai assumir como primeiro-ministro do Reino Unido.
Américo Martins, muitíssimo obrigado. Conto demais com a sua colaboração e com todas as informações. É claro que a CNN vai estar de olho nesse dia histórico de votação aí no Reino Unido. Obrigado, a gente volta a conversar em breve.